Deputado, boa tarde. Uma alegria muito grande, viu, Duda? Estar aqui com vocês na Prevê, estar com você novamente. Bom, eu tenho um respeito muito grande pelo deputado Arnaldo Jardim, tenho um relacionamento de quase 20 anos e acompanho o Arnaldo sempre com atitudes éticas, sempre do lado bom. Eu acho que é alguém que tem trânsito pela nossa região, tem voto na nossa região, e de uma pessoa íntegra, decente, que é tudo que você quer de um político. Transparência, trabalho, competência. E o Arnaldo é uma pessoa extremamente preparada, talvez em questão de energia, se não for o mais preparado, está entre aí as 10, 20 pessoas mais preparadas nesse estado, neste assunto. Arnaldo, depois de 6 meses, esse primeiro semestre, como é que você avalia tudo que aconteceu em Brasília? Primeiro, Duda, mais uma vez agradecer a delicadeza das suas palavras e cumprimentar todos os amigos de Bauru e da região. Quero falar particularmente com aqueles de Pederneiras, que me fizeram nas últimas eleições o mais votado, reiterar meu compromisso com a cidade. Os de Lençóis Paulista, sou o segundo mais votado em Lençóis Paulista, e assim sucessivamente na região, naquelas também que são as cidades que estão recebendo a TV Prevê. E nós estamos nos preparando para a TV digital. Bariri, você foi bem votado. Sou o mais votado, aliás, há 2 semanas inauguramos lá uma praça maravilhosa, viu, Duda? A Praça da Juventude. Eu consegui um bom dinheiro, consegui 670 mil reais, que possibilitaram a construção dessa grande praça ali, que é um espaço de lazer para a nossa juventude. Enfim, todos os amigos, muito obrigado aqui por me permitir, Duda, fazer isso. E fazer aquilo que eu acho fundamental, né? Acho que o deputado tem que estar presente permanentemente, como nós tentamos estar. Segundo, trabalhar pelas cidades, acabei de falar de Lençóis, Pederneiras, Bariri, essas verbas, aqui em Bauru. A semana passada mesmo inauguramos aí o UPA lá no Meiridota. Vamos ter o PSF, que junto com os vereadores aqui, o Amarildo de Oliveira, o nosso Moisés Rosa, temos trabalhado aqui pela cidade, recursos que nós conseguimos para a nossa Universidade Sagrado Coração de Jesus, recursos para a PAI, recursos para o SEAC, que é o nosso Centro Espírito, Amor e Caridade, enfim, estando juntos aqui. Mas também tratar dos outros temas, né, Duda? Que fazem toda a diferença. Você me convida a falar um pouco sobre o que foi esse primeiro semestre, de fevereiro até julho agora, as atividades na Câmara. Eu não estou feliz. Quero dizer mais, eu acho que eu estou muito entristecido com a dinâmica que nós tivemos na Câmara e no Congresso Nacional. Depois até conto de iniciativas minhas que tive uma satisfação em fazê-las. Mas a análise geral é de que a Câmara ficou dominada por 2 dinâmicas que lá aconteceram. Primeiro, medidas provisórias, a rodo. Muitas medidas provisórias por conta de uma dificuldade de planejamento anterior do governo. Uma delas que nós podíamos comentar são aquela que mudou toda a regra de contratação sobre a Copa 2014 e as Olimpíadas. É verdade. Uma expressão daquilo que a falta de cuidado anterior, a falta de planejamento, faz com que tenha que correr atrás do prejuízo. E segundo, escândalos. Nós tivemos um primeiro em torno do ministro Palocci, que consumiu um bom tempo do debate político, da energia do governo, e agora toda a polêmica em torno do Ministério dos Transportes. Então, de um lado, caso Palocci, Ministério dos Transportes, de outro lado, o fato de medida provisória, isso fez com que, Duda, o balanço que eu tivesse que dar agora da Câmara, na sua atividade legislativa, que é a principal, do Congresso, na sua formulação, não seja bom. Foi bem aquém. Exemplo disso são 2 coisas que aqui, no começo do ano, nós comentamos. E eu me lembro muito das suas palavras. Falou, Arnaldo, eu também acho que é a prioridade. Tá certo? A prioridade são 2 reformas, que nós tentamos fazê-las andar. Reforma tributária e a reforma política. E disso pouco andou. Na reforma tributária, nós chegamos a ter um diálogo com o governo. Eu integro, entre outras comissões, a Comissão de Finanças e Tributação lá da Câmara, que é a que discute esses assuntos, recebe todo mês o secretário da Receita Federal para discutir a evolução da Receita, como é que está a questão do equilíbrio fiscal, que é uma coisa muito importante do governo. O governo nos disse o seguinte, no comecinho do ano, olha, uma proposta geral de mudança da reforma tributária, de mudança do sistema tributário nacional, vai causar muitas reações.
Então é melhor a gente fazer por etapas. E nós topamos, Duda. Primeira delas foi acordada com o governo, fazer a desoneração da folha salarial. Trocando em miúdos é o seguinte, cobrar menos encargos sobre o salário. Porque nós sabemos hoje que a empresa, quando contrata uma pessoa, ela paga um outro tanto de encargos. Então isso desestimula a contratação. Os setores que congregam mais mão de obra são os setores que pagam mais. E nós queríamos inverter isso para, ao invés de ser em virtude da folha salarial, ser pelo faturamento. Claro. Para poder exatamente estimular aqueles setores que empregam mais gente. E ganha também o trabalhador, porque com isso nós não conseguimos avançar nisso até agora. O governo não apresentou a proposta. E na reforma política também, infelizmente, pouco se caminhou. Então, eu não sou pessimista, você sabe, sou otimista, sempre tento repreender, mas o balanço é um balanço negativo. Ainda da folha de pagamento, só para sintetizar, quem moderniza, quem automatiza, quem robotiza, gera desemprego e recolhe menos previdência social. Pois é. É um verdadeiro absurdo. Não é? Né? É contraditório, né? Num país como o nosso, que nós precisamos ainda estimular, nós temos grandes quantidades de desempregados, você facilitar aqueles setores que têm maior empregabilidade. Por quê? Ah, mas então você está contra o progresso, Arnaldo? Não é ser contra o progresso. Você está contra a eficiência? Não é ser contra. Isso já tem outras formas de compensação, porque a empresa vai reduzir custos, vai ganhar escala de produtividade. Então, nós não estamos fazendo um discurso do atraso. Tá certo? Mas nós estamos dizendo que um país jovem como o nosso, com um grande contingente populacional, você precisa priorizar empregos. E a reforma tributária é um sinal para isso. Pega como exemplo os bancos. A gente fechar o olho, banco de 20 anos atrás tinha talvez 20, 30 vezes mais empregados do que tem hoje. Hoje faz mais serviços, porque o banco oferece outros serviços, a lucratividade dos bancos aumentou. Com 10% e o número de desempregados bancários é hoje 20%. Esses são os dados do sindicato do que era anteriormente. Então, 20%. É dado oficial. Eu chutava 10% só de prestar atenção. 20%. Quer dizer, e o banco recolhe muito menos previdência social do que recolhia antes. E com uma taxa de lucratividade que cada vez maior. O sistema financeiro é o sistema que tem mais lucratividade no nosso país. Eu tenho muita pergunta para te fazer, mas eu tenho a impressão que o meu próprio telespectador vai fazer. Vamos dando uma olhadinha aqui. Ó. O Rafael do Meridota. Acompanho o seu trabalho e sei que está empenhado numa batalha terrível, que é a reforma tributária. Você já falou, não desista. Gostaria que o senhor fosse portador de um SOS, pois estou preocupado com a banalização da vida. Certos crimes são efetuados por verdadeiros lixos humanos. E até quando nós iremos esperar a prisão perpétua? O Rafael, primeiro, obrigado por sua participação. Segundo, pela palavra delicada aí, por pessoal do Meridota. Vocês viram a inauguração aí que nós tivemos do UPA, né? A Unidade de Pronto Atendimento, nós colaboramos nisso. E eu sou portador também de uma notícia, que é uma notícia através de uma gestão feita pelo vereador Amarildo de Oliveira, que entre o Meridota e o Chapadão ali, mas bem na borda ali do Meridota, vai ser construído também um PSF, um posto de saúde da família. Então dá essa notícia porque houve uma intercessão do vereador para que isso acontecesse e nós acabamos recebendo agora essa notícia positiva, né? Segunda coisa que eu queria dizer, eu também acho, Rafael, que nós estamos vivendo um momento em que a vida está muito banalizada, né? Eu acho que isso significa uma mudança de comportamento que nós precisamos pensar. A vida está nos levando a uma rapidez de como as coisas acontecem, porque o sentido humano fica muito de lado, né? Esse conceito do consumo consciente, o conceito das pessoas se emocionarem, né? A gente vê depois uma notícia de crime atrás de crime e fica com o sentimento meio de que isso é inevitável. E as pessoas perdem até a sua capacidade de se indignar, né? Eu acho que é muito grande. Nos surpreende isso quando acontece aqui. E agora nós tivemos essa semana esse caso da Noruega, né? Que torna tudo mais pacifista como a Noruega, né? É meio um país assim que não acontecia nada, né? Nada. Um país assim que tem um recurso extraordinário do ponto de vista de dinheiro, mas que mostrou essa capacidade de tolerância e tal. Aí você fala uma coisa a mais no seu e-mail aí que o professor Duda nos leu. Você fala da pena de morte, da prisão perpétua. Eu acho que é
uma pena correta, sou a favor de tudo que endureça. Eu sou contra a diminuição da maioridade penal. É uma coisa muito polêmica isso, mas porque eu acho que isso não é isso que vai resolver o problema. Você começar a criminalização a partir de 14 anos, como se preconiza. Mas nós, lá na Câmara, fizemos duas coisas que eu queria mencionar. Primeiro, nós endurecemos, duplicamos as penas de todo mundo que envolve menor nos seus crimes, como uma forma de inibir isso. E segundo, sou a favor, sim, de endurecimento de penas no que diz respeito à atitude contra a vida, como você mencionou. Bom, o telespectador que me acompanha sabe disso, eu sou a favor de que a maioridade passe para 16 anos. Porque eu acho que hoje um jovem de 16 tenha a mesma compreensão das coisas de um jovem de 18. E a grande maioria dos países do mundo é 16. Japão, tem país que é 14. Eu acho 14 muito cedo também. Mas a minha postura é 16. E tenho discutido às vezes com juristas, com pessoas aqui na TV Prevê e acho que nós temos que dar uma olhadinha lá nesses países mais evoluídos. A sua sugestão seria 16 anos, Duda? 16 anos. Eu acho que um jovem de 16 hoje sabe muito mais do que nós sabíamos com 20. Informação é uma coisa brutal hoje, né? Então ele tem a informação, ele sabe o que faz mal, o mal da droga, o mal de tudo. Eu acho que é uma idade que ele tinha que se responsabilizar perante a lei. Mas respeito a sua opinião de grande legislador que você é. Júlio César, estudante de jornalismo. Professor Duda, essa pergunta eu ia fazer, então o Júlio César já... Aí, Júlio, gostaria de parabenizar você e o deputado Arnaldo Jardim. E quero perguntar a ele como ele vê a dobradinha aqui no município do PV do PPS, Gazeta, Amarildo e etc. Opa, eu agradeço muito aí, Júlio, a sua participação. O processo de eleições ainda está um pouco demorado, nós vamos fazer essa definição mais adiante. E nós sempre respeitamos o nosso partido. Aqui o nosso PPS, que é muito bem presidido pelo nosso Arnaldinho, eu chamo ele de Xará, por termos o mesmo nome, mas ele é muito bem presidido pelo Arnaldinho. Nós temos dois vereadores que são muito atuantes, como o Amarildo de Oliveira e também o Moisés Rossi. Então, eles, junto com o diretório, é que decidirão. Mas nós conversamos muito. E eu tenho muita simpatia por esta possibilidade. Tenho dialogado muito, especialmente aqui no município, com o PV, de apoiarmos o Gazeta. Eu acho que é um excelente nome. O PPS teve o privilégio de, recentemente também, ter excelentes filiações, como foi a filiação do Clemente, que é engenheiro, colega meu de profissão, que se filiou também ao PPS. Então o PPS tem nomes que estão qualificados aí para disputar qualquer cargo no município de Bauru. Mas essa possibilidade de trabalharmos junto com o Gazeta por uma candidatura a prefeito tem muita simpatia minha. Eu torço muito, estou trabalhando para que isso possa se desenvolver. Arnaldo, o escândalo no Ministério dos Transportes, esse envolvendo números que, se a gente bobear, a gente não sabe nem escrever o tamanho do número do desvio, da corrupção envolvendo o DENIT. Eu quero dois aspectos. Como que você vê esse corrupção envolvendo o PR, que foi um dos protagonistas do Mensalão também, né? O próprio Valdemar, junto com o pessoal do PT, e que você analisa. O que você acha que tem sido a conduta da Dilma perante esses escândalos, do Palocci, do Ministério do Transporte e etc? Olha, primeiro, desde o primeiro instante, Duda, eu, ao lado do PPS, de uma forma geral, fomos autores lá de documentos assim que foi, nós convocamos na Comissão de Transportes, eu fui autor do requerimento, pedimos providências de averiguação e acho que tudo precisa ser totalmente esclarecido. Afinal, atos como esse comprometem a visão da política. E as pessoas acabam tendo uma noção de que política é simplesmente um aglomerado de interesses pessoais, e que a regra é o descaminho.
né? Nós que acreditamos numa outra política, lamentamos muito isso, porque isso abate a todos nós. Queremos, então, completa apuração. Eu acho que, primeiro, essas coisas não acontecem por acaso. Onde tem fumaça, tem fogo. Então, não vou dizer que estão inocentes. Há coisas ali, certamente há. Segundo, não acontecem agora recentemente. São coisas que acontecem desde sempre. Então, a mudança que eu registro e comemoro é o fato da presidente ter afastado as pessoas, e acho que nós, de oposição, devemos, inclusive, respaldar as iniciativas que ela teve, porque são iniciativas de coragem. E são iniciativas que podem, algumas pessoas da sua base de apoio, inclusive, dizer que isso ameaça a chamada governabilidade. Quantas vezes, em nome da chamada governabilidade, tem uma maioria que se buscou tapar o sol com a peneira? Então, acho muito positivo que ela esteja apurando. Mas quero avançar um pouco mais, Duda. Eu acho que escândalos como esse acontecem, e se nós não mudarmos o jeito de fazer política, vão continuar acontecendo. Porque a regra, como ela existe hoje, aquele parlamentar que apoia o governo, cabe a ele dizer sim, 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 amém, amém, amém. Tá certo? Independente das coisas que o governo faça. E a oposição também, muitas vezes, até por reação a isso, cai no outro extremo. De falar não, não, não. De não fazer como eu estou dizendo aqui, que eu dizer o seguinte: ela apurou, merece apoio e merece ser festejada para que ela tenha força até para prosseguir nessa apuração. Então, enquanto nós tivermos esse sistema em que o governo, para conseguir a base de apoio, isso vale para o governo federal, vale ao nível do Estado, vale ao nível da prefeitura também. Tá certo? Então, a pessoa tem lá um atendimento por parte do governo, porque suas indicações são feitas, porque conseguiu nomear algumas pessoas do seu relacionamento, e aí tem que apoiar, de qualquer que seja a circunstância. Nós temos que mudar isso. As pessoas que concordam têm que concordar, mas ser capaz de ver a irregularidade, de sugerir uma alternativa. E a oposição também se opor àquilo que não acredita e festejar aquilo que vê como um avanço. Então, enquanto nós não mudarmos essa relação, eu acho que casos como esse vão se multiplicar. O governo que submete o legislativo. Eu acabei de dizer no começo da sua pergunta. O parlamentar vira um office boy de luxo, né? É isso. E se ele não consegue ali dar o aval ao governo, ele não tem as suas reivindicações atendidas. Acho que buscar uma alternativa, buscar uma outra nova forma de relacionamento, em que vale o quê? As boas ideias, as boas propostas. E eu sinto que a população saberá reconhecer isso. Arnaldo, lá, nos Estados Unidos é diferente, mas a oposição lá está bem unida contra o Obama agora lá. Você acredita que não vai ter negociação e os Estados Unidos estão preparando o maior calote da história aos seus credores? Precisa de ter negociação. Esse chamado, acho que todo mundo está entendendo o que o nosso professor Duda disse. Nós temos um prazo agora até a semana que vem, minha gente. Se até lá o Congresso americano não votar o chamado elevação da dívida, permitindo o governo lançar mais títulos públicos dos Estados Unidos, os Estados Unidos deixam de honrar os seus compromissos. Imagine a consequência que isso terá na economia do mundo de uma forma geral. O Obama pede para aumentar e assume determinados compromissos de reduzir impostos. Aonde está a polêmica? A polêmica está numa coisa que foi feita pelo Reagan, tá certo? No período anterior, que ele isentou as maiores corporações americanas e isentou as maiores fortunas americanas muito de impostos. Disse que isso era necessário para que as pessoas pudessem investir mais. Então agora o Obama quer aumentar essa taxação e os republicanos resistem a isso. E nessa negociação estão querendo que o Obama retroceda no sistema de saúde, onde ele avançou algumas propostas, e que retroceda também na questão das energias renováveis. Tem a ver conosco aqui. É verdade. Então querem modificar, dando maior força à indústria petrolífera, quer seja liberando novas áreas de exploração, como retirando impostos sobre a indústria petrolífera, essa exigência dos republicanos. Mas tem que ter acordo. E não podemos esquecer que nós somos o quarto credor dos Estados Unidos. É verdade. Pelo fato de ter que manter um nível muito alto de reservas, nossas reservas estão chegando em 300 bilhões, os maiores detentores de títulos do Tesouro Americano são a China, o Japão, que tem um dinheiro imenso,
Você pega tudo que o Brasil produz, um PIB de um ano é $1 trilhão. Trilhão. Então eles têm $2 trilhões em títulos. São eles, depois o Japão, a Inglaterra e o a Brasil. Inglaterra e o Brasil. É que tem mais títulos. Isso custa muito caro para nós. É como se a gente depositasse o dinheiro na caderneta e fosse pegar dinheiro depois no cheque especial. Porque para manter essas reservas nós pagamos muito alto e o governo emite títulos aqui, tá certo? Pela Selic, 12%. E essas reservas do título do Tesouro são remuneradas à base de 3% ao ano. Então, nós transferimos para o sistema financeiro 9%. O ano passado, é muito número, né? Estamos falando demais, mas acho que é bom para ilustrar, vocês terem uma noção. O ano passado, nós pagamos 240 bi de juros aqui no Brasil, né? O suficiente para você fazer várias vezes, durante muitos anos, todo o orçamento da saúde e outras coisas mais. José Leme, Bauru, deputado Arnaldo, o PPS cobra mais ética na política para os eleitores não votarem em candidatos ficha suja, corruptos, e agora com a prorrogação aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, já valendo para 2012, para os administradores públicos, o que o senhor acha da aplicação desta lei a esses candidatos não concorrerem às próximas eleições municipais? Olha, eu sou francamente a favor do Ficha Limpa, fui um dos subscritores do projeto quando ele entrou na Câmara e tinha poucos, e conseguimos um grande avanço. O que aconteceu agora, há um mês atrás, quando o Supremo disse que não teria validade o Ficha Limpa para a eleição que se passou, tá certo? 2010. Nós tivemos, inclusive, uma modificação. Alguns deputados que já estavam lá na Câmara saíram, infelizmente, outros assumiram os seus lugares. Mas ela está em pleno vigor, a legislação agora, a partir de 2012. Tanto o PPS tem uma resolução interna, que não admitirá e não lançará candidatos que tenham esse problema, como nós vamos cobrar, e está em vigor, que essa legislação valha para todos. Aliás, o PPS tem uma outra, que é uma norma também que estará mais uma vez em vigor agora para todos os nossos candidatos. Quando a pessoa assume uma candidatura e vai exercer um cargo público, ela já assume anteriormente também o compromisso de abrir mão do seu sigilo fiscal e bancário diante de qualquer tipo de denúncia que se tenha com relação à corrupção. Ou seja, o PPS, quem tem cargo indicado pelo PPS a partir de candidaturas do PPS, não pode usar esse instrumento para não responder por aquilo que deve. O Arnaldo dos Altos da Cidade. O xará. É um xará seu aqui, outro xará, né? Bauru foi surpreendido hoje com uma doação de parte do patrimônio ferroviário pelo DENIT, a doação de cerca de 3 quilômetros de trilhos da antiga rede ferroviária para a Prefeitura de Guararema, sem consulta à Prefeitura de Bauru. O senhor não poderia apoiar a Prefeitura de Bauru para que isso não aconteça? Eu sou antigo ferroviário. O xará Arnaldo, obrigado pela pergunta. Eu lhe confesso que eu não estava informado, não estou por dentro disso. Eu vou buscar me informar, se você passar mais dados para mim, com muito prazer. Vou conversar isso com os vereadores também, com a Maria de Oliveira, com o Moisés Rossi, e vamos discutir o que fazer. Nós, quando houve a alienação do patrimônio da antiga rede ferroviária federal, e nós sabemos que as nossas rodovias paulistas, o patrimônio passou para a rede ferroviária federal, nós aprovamos isso, foi há 5 anos atrás na Câmara, uma medida provisória que disciplinou. Eu fui autor, ao lado de outros deputados, de uma emenda que ficou integrante que as prefeituras locais têm prioridade para aquisição de bens móveis, como são esses trilhos que você está se referindo, como bens imóveis. Então a prefeitura local tem prioridade para isso. Então vamos ver o interesse da prefeitura, como aconteceu isso, e eu lhe darei o retorno. Parece que não foi consultado se a Prefeitura de Bauru... Não foi consultado? Nisso, Parece-me que não. Foi o DENIT fez isso, a revelia mesmo, doou esses trilhos então eu acho que cabe, inclusive, uma iniciativa de natureza administrativa. O DENIT teria, pela legislação, que consultar. E eu também espero que não seja nenhuma coincidência o fato de Guararema ser ao lado de Mogi das Cruzes, que é base
do deputado Valdemar Costa Neto, base eleitoral, e eu espero que não seja nenhuma coincidência também o fato de Guararema ser a cidade natal de um deputado estadual que é a principal dobradinha do Valdemar Costa Neto. Mas vamos verificar. Ver essa colocação, e quem tem a informação é tudo, né? Já essa ligação da região de Guararema com o presidente do PR, o grande líder do PR, que é o Valdemar Costa Neto, já deixa a gente ainda mais preocupado. Eu tenho a impressão que a hora que o PPS daqui dá todas as informações para o deputado Arnaldo, ele vai tomar atitude, claro, ao lado do nosso prefeito, que tem que defender a cidade. Boa tarde, professor Duda e deputado Arnaldo Jardim. Acompanhamos os investimentos infraestruturais na área esportiva em virtude da vinda da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Sabemos que esta área é alvo de atenção não só pelas necessidades, mas infelizmente pelas grandes possibilidades de desvio de recursos. Enquanto isso, os investimentos no setor humano, leia-se atletas, equipes e técnicos, continuam esquecidos. Como o senhor vê essa situação? Abraço. É o grande Artêmio Caetano, campeão mundial de judô, viu, Arnaldo? Ô Artêmio, parabéns, você que orgulha a todos nós aí, muito obrigado pela sua pergunta. Eu vejo com muita preocupação, Artêmio. A experiência última que nós tivemos foram os Jogos Pan-Americanos. As obras, de uma forma geral, do Pan-Americano custaram 3 vezes mais do que o previsto anteriormente e há uma série de irregularidades na sua execução. Mais do que isso, hoje nós temos autênticos elefantes brancos lá no Rio de Janeiro. Agora há todo esse empenho de recuperar o Engenhão, mas ele está funcionando por conta da reforma do Maracanã. Ninguém tem certeza de que isso vai continuar. Ou seja, o legado, que é a expressão que se usa, que a Londres está comemorando agora, lá em Londres eles escolheram a área mais deteriorada da cidade. Foi feita toda uma intervenção, nós vamos ter os Jogos Olímpicos o ano que vem, lá em Londres, 2012, e aí teve toda uma reestruturação do ponto de vista de transportes, habitação, isso vai ficar depois já integrado num plano diretor. Nós estamos fazendo as coisas muito a toque de caixa. Eu sou totalmente contrário ao recurso público para estádios privados de futebol. Tá certo? Então, isso de ponto de partida. E acho que os recursos têm que ser, no máximo, na obras de infraestrutura. O do Corinthians aí está só com recurso público, né? Só com recurso público. Acho um absurdo aquilo que aconteceu. Nós tivemos uma votação na Câmara. Eu fui contrário, mas o governo prevaleceu. Se alterou o chamado regime direto de contratação. Essa é a nova modalidade prevista. O governo alegava que não dava para fazer as obras a tempo da Copa de 2014 das Olimpíadas de 2016. Por que o governo alega isso? Porque o tempo está curto. O que nós dissemos? O tempo está curto porque não teve planejamento, não teve antecedência, então agora tem que correr atrás do prejuízo. Aí o governo diz o seguinte: as regras de contratação de obras públicas são muito complicadas. É verdade. Há 6 anos atrás, o governo mandou a mudança da lei de licitação pública, a 8666. Aconteceu, chegou na Câmara, eu integrei a comissão que analisou. Nós, em 6 meses, fizemos uma série de modificações, aprovamos na Câmara, mandamos para o Senado. Lá ficou parado, e está parado ainda, há mais de 5 anos. O governo que tinha maioria não exerceu. Agora justifica que, pela premência, tem que fazer novas normas, muito perigosas, porque essas novas normas abrem caminho para o superfaturamento. Então, nós, Artemio, infelizmente, estamos nessa situação. Nós não podemos postergar, porque está aí, o Brasil vai ser vitrine do mundo na Copa 2014, nas Olimpíadas de 2016. O governo não fez com antecedência e planejamento, então agora nós estamos correndo o risco de fazer mal feito, mais caro, tá certo? De afogadilho. Então, nós vamos continuar tentando exercer uma vigilância com relação a isso. Tem uma pergunta bem interessante aqui, eu vou até mudar ela um pouquinho. O Evandro do Jardim América, ele coloca: ao nobre deputado, gostaria de saber o que representa o palhaço Tiririca na Comissão de Educação, na opinião do senhor. E eu gostaria que você colocasse qual o relacionamento do Tiririca com os outros deputados, você que convive na Câmara Federal com ele. Quer dizer,
que ele consegue se impor, é um homem inteligente, que avaliação você faz da pessoa do Siririca agora, não do palhaço que ele representou, e às vezes atrás de um palhaço está um grande homem, é claro. Delicado, né? Porque eu não gosto muito de ficar fazendo considerações de natureza pessoal, assim, estou sendo meio cuidadoso porque respeito todas as pessoas, quem votou nele, acho que fez isso como um ato até de protesto com relação a essas coisas que acontecem por aí, né? Fez isso numa tentativa, inclusive, de que essa sua manifestação fosse entendida como uma advertência. A maioria dos votos foi isso, né? Voto de protesto e até de gozação. Quero relembrar a todos que ele foi eleito pelo PR, que é o partido exatamente envolvido com todas essas coisas aí. E que o voto das pessoas que até deram com boa intenção foi usado no pior sentido. Claro. Porque os votos permitiram que se elegesse ele e parlamentares desse partido. Acho que mais 3 parlamentares. Então, mais 3. Então, essa é a situação. Lá, a atuação dele é muito discreta. Não tem presença, agora, um diálogo muito limitado. É piada, né, Arnaldo? Uma piada, né? De mau gosto. Aí né? é piada de mau gosto. De mau gosto. Tudo bem, o que eu disse. O Reagan era um artista de cinema, foi presidente dos Estados Unidos, né? Isso às vezes até não pode ter esse preconceito, porque é um palhaço, não pode ser deputado, né? Mas botar ele na comissão de educação é gozação, né? Gozação com você. Acho que com todos. E com a gente que é educador, então O Pedro Valentim pergunta: deputado, nas manifestações por democracia no Oriente Médio e também as dos estudantes chilenos foram iniciativa da sociedade sem a participação de partidos políticos ou sindicatos. No Oriente Médio, ele quer dizer, caiu governos pela influência da internet. Acho que é isso que o Pedro quer dizer. Aqui no Brasil, as 2 mais recentes manifestações no MASP foram mobilizadas através da internet. Esse desgaste não preocupa a classe política brasileira? Antes de responder, eu quero fazer um elogio aqui, viu? Primeiro a você, Duda, que mantém esse espaço aqui como um local de reflexão, de formação. Há quanto tempo o debate já existe aqui na TV Prevê, Duda? Quantos anos? 10 anos. 10 anos. Quantas pessoas passaram por aqui, quantos momentos foram vividos, né? Eu quero cumprimentar os seus telespectadores, viu, Duda? Sempre que eu venho aqui, muitas vezes eu sou cobrado, né? E acho muito bom ser cobrado. Acabei de ser cobrado sobre o salário, acabei de ser cobrado sobre o pagamento dos deputados. Eu acho que deputado tem que ser assim mesmo, vim para prestar contas. Mas a qualidade... Agora o Pedro Valentim faz uma reflexão, na sua pergunta, sobre as novas formas de organização da política. Agora mesmo se falou sobre a questão de recursos públicos, outro instante se falou de coisas aqui da cidade. Então, parabéns por você que fica aí, participa, por você que fica aí, assiste, né? E torna esse momento como um momento nobre, né? Eu sonho com o dia em que a gente não vai precisar mais fazer campanha, né? As pessoas vão ser avaliadas pelo que pensam e propõem, pelo que fizeram, e você não vai precisar distribuir folheto por aí e tal, vai fazer uma prestação de contas. Eu, por conta disso, que faço aí, mesmo na época de campanha, faço meu boletim, mando aí meus artigos semanalmente. Pedro, você coloca talvez aquilo que é a grande reflexão para o futuro. Hoje eu acho que toda a questão da informática, que significa o acesso aí ao conjunto rápido e plural de informações, vai nos colocar novas formas de relações entre as pessoas. E vão nos impor novas formas de fazer a política. Você tem toda a razão, né? Essas manifestações, a que aconteceu na Espanha, você não mencionou, mas tem tudo a ver. As que aconteceram agora lá nos países árabes, a do Chile, foram organizados a par dos partidos políticos. Derrubaram governos de meio século, né? Governos de meio século, muito fortalecidos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transformação. A crise dos partidos políticos, que existe no mundo todo, é muito grave no Brasil. Os partidos têm se descaracterizado. O último deles, que tinha um conjunto de um ideário que está comprometido pelo comportamento de membros seus, é o PT.
Tá certo? Estou falando isso como um elogio, porque era o que mais se aproximava de um partido, Verdade. e estou falando como uma crítica, porque essa caracterização está se perdendo. Né? Então nós estamos vivendo um momento que as relações são de outra natureza mesmo. Né? Acho que de que forma que nós devemos nos atualizar nisso? Prestando contas, eu quero aproveitar e pedir a você e todos que puderem, que acesse meu site, www.arnaldojardim.com.br, para ver lá as coisas que nós estamos fazendo. Mande suas críticas, mande suas sugestões, como acesse dos outros políticos. Mas nós estamos nos preparando e serão novas relações, onde eu acho que, pela internet, isso vai ser muito mais acirrado e os partidos têm perdido muito peso relativo nesse relacionamento. Arnaldo, mais alguma coisa? Eu quero te dar um presente, Duda. Eu nunca te dou, mas aqui, hoje eu estou trazendo para o Duda aqui, minha gente, me permita, um manual de cidadania ambiental. Num outro programa aqui, nós discutimos, eu fui autor da Política Nacional de Resíduos, né? E esse manual fala sobre consumo consciente, fala sobre cuidados para eficiência energética, para economizar energia, economizar água, aquilo tudo que é um novo momento que nós estamos vivendo, né? Agora mesmo nós falamos da banalização da vida e nós não podemos banalizar a nossa relação com os outros, a nossa relação com o mundo, com a natureza. Se alguém estiver interessado nesse manual, que é muito bacana, asseguro a vocês, pode ou mandando aqui um e-mail, me permito, para a TV Prever, e eu faço chegar, ou usando também os nossos vereadores na Câmara Municipal aqui de Bauru, o Amarildo de Oliveira ou Moisés Rossi. Ou aí em Lençóis, onde vocês sabem temos muitos amigos, em Bariri, em Pederneiras também, que podem nos acionar e eu farei com muita satisfação chegar a vocês esse manual de cidadania ambiental, uma contribuição nossa a uma nova postura diante da vida, uma nova contribuição, uma contribuição diante dessa mudança que todos nós acreditamos, que vocês aí falando praticam e que o Duda ampara sempre aqui na TV Prever. Arnaldo, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado. E acho que você, exagerando, cada 40 dias no máximo, você tem que estar aqui falando muito obrigado de Brasília. Estamos combinados. Dessa vez faz uns 3 meses. Demorou um pouquinho, mas vamos voltar em breve, se Deus quiser. Falou? Muito obrigado. Bom, eu tenho muito orgulho de ter o Arnaldo aqui, é uma admiração de 2 décadas já, e eu acompanho esse trabalho excepcional do Arnaldo Jardim e como um político de primeira linha. Eu quero ainda dizer que amanhã à noite, na quadra do Prever, acontece a grande final do campeonato interno do IESB Prever. O terceiro termo de administração está classificado para o final e vai... o terceiro termo de administração e o 7º termo de design disputam o 3º e 4º lugares. O primeiro lugar será disputado entre o 7º termo de administração e o time dos professores. Para os alunos aprender como é que joga a bola. Eu estou me candidatando para ser o juiz do jogo, aí os professores não perdem de jeito nenhum. Claro que os alunos vão vetar. E hoje nós estamos fazendo, viu, Arnaldo? Nós fizemos na região toda aqui, perguntando, eles entram no site da TV Prever, cada município que a TV Prever está pegando, e dizem se concordam com o aumento do número de vereadores na sua cidade. Em Bauru foi o primeiro que nós fizemos, menos de 10% concordou em aumentar. Lençóis também menos de 10%, Duartina menos de 10%, Agudos menos de 10%, Pederneiras, parece-me que Bariri que deu uns 17%, 18% só que concorda que aumenta. Quer dizer, os vereadores de Bariri estão mais bem cotados do que das outras cidades aí. Quase 20% quer que aumente o número de vereadores. Nas outras cidades, menos de 10%. E agora nós estamos fazendo Iacanga. O telespectador de Iacanga entra no site da TV Prever, www.tvprever.com.br. Até hoje, antes do programa, 16% da população de Iacanga concorda que se aumente o número de vereadores. 84% não. Então, de um modo geral, até mostra uma imagem negativa do político. A grande maioria dos municípios da nossa região não concorda que se aumente o número de vereadores no seu município. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prever.
Amanhã terão 2 vereadores aí. E vou fazer força para daqui a um mês o Arnaldo estar de volta contando essas coisas de Brasília para nós.